Queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos reunidos mais uma vez na Escola Bíblica Sinai, a Escola Bíblica Virtual, onde você tem a oportunidade de continuar crescendo espiritualmente. Então vamos orar e pedir a graça do Senhor para essa manhã de estudo da Palavra de Deus. Querido e eterno Deus, nós te louvamos e pedimos a bênção do Senhor para esse encontro, esse novo encontro, que Ele consiga conectar tantas pessoas em torno da Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Espírito, a Tua misericórdia e graça sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pelo nosso canal do YouTube, todas as manhãs de domingo, a partir das 8 horas. Nós estamos conectando você com a Escola Bíblica Virtual, com a Escola Bíblica Sinai. Venha fazer parte dessa escola e que esse seja um momento de aprendizado, de crescimento espiritual na sua vida. O tema de hoje é a ressurreição dos mortos. Mas antes de pensarmos sobre a ressurreição dos mortos, quero voltar a fazer um exercício de fixação, de memorização daquilo que nós temos compartilhado nas aulas de escatologia, conforme as aulas anteriores que foram já ministradas e você tem acesso aí no canal do YouTube. Vamos então fazer uma avaliação nesse momento. Quero convidar você a marcar V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Exatamente. Vamos falar várias afirmações e queria que você fosse marcando aí na sua casa. Então acompanhe comigo. A primeira afirmação nesta manhã é: a Bíblia é a fonte de autoridade para o estudo da escatologia. Verdadeiro ou falso? Se você marcou verdadeiro, parabéns para você. A nossa fonte de estudo da escatologia com certeza é a palavra de Deus. Não é a tradução, não é o homem, não é outro livro qualquer da história humana, mas é a palavra de Deus, a revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Ela aponta os últimos acontecimentos que hão de marcar a história do mundo e a história da igreja. Segunda afirmação, a escatologia é o estudo das possibilidades dos acontecimentos dos últimos dias. A escatologia é o estudo das possibilidades dos acontecimentos dos últimos dias. Você já pensou? O que você marcaria? Verdadeiro ou falso? Se você marcou falso, mais uma vez, parabéns para você. Se você marcou verdadeiro, essa não é uma afirmação verdadeira. Observe, a escatologia não é o estudo das possibilidades. Não é o estudo daquilo que pode ou não acontecer. A escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos, do destino final da humanidade, do destino do mundo inteiro. E esta não é uma possibilidade. A Bíblia apresenta as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Portanto, essa é uma afirmação falsa. Acompanhe comigo a próxima afirmação. A morte é o fim de todas as coisas. Você marcou essa afirmação como verdadeira ou falsa? Esta é uma afirmação falsa. Na doutrina da aniquilação, esta é a compreensão de que morreu, acabou. O espírito não vive sem a matéria. O corpo não vive sem a alma e a alma não existe sem o corpo. Portanto, na doutrina bíblica cristã, na nossa escatologia, a morte não é o fim de todas as coisas. Então, esta é uma afirmação falsa. Acompanhe a próxima afirmação. A alma não está sujeita à destruição, mas à condenação ou à salvação. Marque então essa afirmação. Verdadeira ou falsa? É claro que esta é uma afirmação verdadeira. A alma é imortal. Falamos na aula passada sobre a imortalidade da alma. Então,
precisamos aqui mais uma vez afirmar que a alma ela está sujeita ou à condenação ou à salvação, mas não à destruição eterna. Esta é uma afirmação verdadeira. Próxima afirmação. Na morte física, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. O que você tem marcado aí? Se você marcou o verdadeiro, mais uma vez, parabéns. Esta é uma afirmação verdadeira. Na morte física, o corpo volta para a terra como pó e o espírito que habita esse corpo volta a Deus que o deu. E é claro, é Deus quem decide o destino de cada alma, de cada pessoa. Por isso, esta afirmação é uma afirmação verdadeira. Próxima afirmação. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Atenção, muitas pessoas estão mortas espiritualmente. Você já marcou? Ora, esta é uma afirmação verdadeira. Quando as pessoas não têm o Espírito Santo, o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, então eles estão mortos espiritualmente. E muitas pessoas estão mortas espiritualmente, ainda que estejam vivas fisicamente. Por isso essa afirmação é verdadeira. Próxima afirmação. Depois da morte, a pessoa ainda tem uma chance, uma oportunidade de salvar a sua alma. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? De acordo com a nossa doutrina cristã, na escatologia, nós podemos dizer que esta é uma afirmação falsa. Depois da morte, segue-se o juízo. E a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois da morte, segue-se o juízo. Acompanhe comigo, então, outras informações, outras afirmações que nós podemos fazer nesta manhã para relembrar o conteúdo das nossas aulas. Próxima afirmação. Após a morte física, a alma do justo desfruta do gozo da salvação em estado consciente, enquanto os ímpios sofrem o tormento. Verdadeiro ou falso? Essa é uma afirmação verdadeira. Após a morte física, a alma segue consciente, seja para o tormento, seja para desfrutar o gozo da salvação. De maneira que esta é uma afirmação verdadeira. Próxima afirmação. Aqui se faz, aqui se paga. A morte é um novo recomeço para a existência. Verdadeiro ou falso? É claro que esta é uma afirmação falsa. Nós jamais haveremos de conseguir pagar por todos os nossos erros ou por todos os nossos pecados. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus pagou o preço por nossos pecados. Então, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. E é claro, é exatamente por isso que, mesmo que você tenha vivido uma vida inteira de pecado, mas se você, no seu tempo de vida, você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não importa quanto tempo tenha andado no pecado, você vai ser justificado graças aos méritos de Cristo. Foi assim que aconteceu na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado. Um malfeitor que estava ali ao lado de Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso, queremos lembrar a você, esta é uma afirmação falsa. Aqui se faz, aqui se paga. A morte, ela não é um novo começo para a existência. O novo começo é em Cristo.
Próxima afirmação. Nascer de novo, segundo as Escrituras, é uma referência à reencarnação terrena. Verdadeiro ou falso? Claro que esta é uma afirmação falsa. Nascer de novo não é uma experiência de reencarnação. Nascer de novo não é uma experiência de nascer biologicamente. Nascer de novo é uma experiência de mudança interior. É uma mudança de mente. É uma conversão na vida e no sentido e no propósito da existência. Quando o homem, ele de fato pode dizer que morreu para o pecado e agora ele nasceu novamente através da sua fé em Cristo Jesus. Portanto, esta afirmação é falsa. Próxima afirmação, o que fazemos aqui tem implicações na eternidade. Com certeza, esta é uma afirmação verdadeira. O que fazemos aqui vai ser colocado diante de Deus. Todas as coisas estão nuas, estão patentes, estão claras aos olhos daquele de quem haveremos de prestar contas de tudo que fizermos. Então, esta é uma afirmação verdadeira. Por último, a ressurreição do corpo é fundamental no estudo da escatologia. Sim, quando nós estudamos escatologia, podemos compreender que a ressurreição é uma afirmação importante na fé cristã. É um tema importantíssimo e fundamental para os cristãos. Paulo chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E se esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, assim queremos convidar você nesta manhã para ir à aula de número 6, para estar comigo nessa aula. E nós juntos vamos estudar sobre a ressurreição dos mortos. O capítulo 11 do Evangelho de João, nos versos de número 25 e 26, nós podemos encontrar aquela que é a referência para a nossa vida, é o testemunho de Jesus. Então Jesus disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ora, Jesus é a fonte da ressurreição. Jesus é o grande exemplo da ressurreição para a igreja cristã. A mensagem dos apóstolos é uma mensagem firmada no poder de Deus que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Por isso, nesta manhã, você é convidado a pensar sobre esse tema da ressurreição dos mortos. Ora, para nos ajudar a compreender sobre esta realidade, penso que 7 questões precisam ser respondidas. Há uma infinidade de perguntas que podem ser feitas sobre a ressurreição dos mortos, mas nós queremos considerar pelo menos 7 perguntas que são essenciais e elas devem dar um direcionamento para a nossa aula nesta manhã. Então acompanhe comigo quais são estas perguntas. São 7 perguntas. A primeira pergunta, o que é ressurreição? Como definir ressurreição? Segundo, por que a ressurreição dos mortos? Por que a ressurreição dos mortos? Terceiro, qual é o corpo da ressurreição? Quarta pergunta, quais as comparações entre Adão e Cristo que lançam luz sobre a ressurreição? Quinta pergunta, qual a diferença entre vivos e mortos na ressurreição? Sexta pergunta, quando acontecerá a ressurreição? Sétima e última pergunta, o que acontece após a ressurreição? Então venha comigo para nós acompanharmos estas perguntas à luz de textos bíblicos que dão-nos um panorama sobre esta realidade que os discípulos conheceram de perto ao estar com Jesus depois da ressurreição. E a sua mensagem se espalhou no mundo inteiro, conquanto não seja um tema tão fácil de compreender.
haja visto que nós nunca passamos pela morte e certamente desconhecemos esta grandeza da obra e do poder de Deus, que é a ressurreição dos mortos. Mas então vamos acompanhar o que diz as Escrituras. Primeira questão nesta hora é: o que é a ressurreição? A palavra ressurreição, ela tem o sentido de levantar-se, de erguer-se. E é claro que a Bíblia nos ensina que a ressurreição é se levantar da morte, é se reerguer da morte, porque um dia, se Jesus não voltar, ainda certamente cada um de nós teremos que passar por essa experiência da morte. Só não passaremos se Jesus voltar antes de experimentarmos a morte. Mas, assim como já falamos nas aulas anteriores, a morte ela vem para todas as pessoas. Ora, olha o que diz o texto de Isaías, capítulo 26, e o verso 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Observem que viver novamente, ressurreição é reviver. Ressurreição é a terra dar à luz, é como uma planta que vai ressurgir. E de fato, Paulo disse que o nosso corpo, quando é sepultado, é como uma semente que foi plantada. Um dia, essa semente que foi plantada na morte vai brotar uma vida nova. E é sobre isso que nós estamos falando na ressurreição. É muito interessante você pensar sobre essa perspectiva, que quem morreu em Cristo, que quem morreu com Cristo, ele é como uma semente que foi plantada. E na ressurreição, com certeza a terra dará à luz os seus mortos. Nossos entes queridos que morreram em Cristo, os seus corpos são como sementes que foram plantadas na terra para o dia da ressurreição. E nessa aula vamos pensar também sobre qual será o dia ou o tempo da ressurreição. Você entendeu essa primeira questão, que é a ressurreição? É reviver, é viver novamente. Então a terra, ela vai dar à luz os seus mortos e eles viverão. A segunda pergunta, nas doutrinas cristãs, especialmente nessa questão da escatologia, é: por que a ressurreição dos mortos? Acompanhe comigo, na aula passada nós falamos que o espírito, após a morte, o espírito dos justos, ele já desfruta do gozo da salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o que Jesus declarou. Estudamos que Lázaro estava no seio de Abraão, de maneira que o rico estava no lugar de tormento. Então, após a morte, o espírito já vai desfrutar do gozo da salvação e os ímpios vão experimentar o sofrimento consciente logo após a morte. Então você poderia perguntar por quê? Qual a necessidade da ressurreição, uma vez que o espírito ou a alma, eles já estão desfrutando do gozo da salvação, ou então estão sofrendo o tormento da condenação. Ora, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 20 e 21, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus,
e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que Paulo nos ensinou é que, mesmo que o nosso espírito esteja com o Senhor e o nosso corpo esteja plantado na terra como semente, o que a doutrina da ressurreição ensina é que nós teremos um corpo transformado. Um corpo transformado como o corpo da sua glória, o corpo glorificado de Jesus. Então, o nosso espírito, mais uma vez, se unirá ao corpo para uma vida perene, uma vida onde o corpo não mais estará sujeito à corrupção, uma vida onde esse corpo ressurreto, transformado como na glória de Cristo, certamente viveremos eternamente a perfeição da obra criadora de Deus. Portanto, por que a ressurreição? Para a transformação do corpo. Você lembra que, por causa do pecado, eu e você padecemos muito no corpo com as enfermidades, com todas as coisas com as quais estamos sujeitos. Mas na ressurreição, vamos unir novamente o nosso espírito a um corpo transformado, e esse corpo transformado para ser igual ao corpo da sua glória, o corpo de Jesus. Você entende isso que ensina as Escrituras? Então vamos passar para a terceira pergunta. Qual é o corpo da ressurreição? Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, os versos de 35 a 58, nós vamos encontrar ali um ensino muito profundo sobre a ressurreição do corpo. Paulo começa dizendo: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E como é, e com que corpo virão? Ou seja, como é o corpo que vai ressurgir? Ao olhar para 1 Coríntios capítulo 15, o verso de número 42, encontramos a seguinte afirmação: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. É claro que nós estamos falando a respeito do corpo que foi plantado na terra como uma semente. E Paulo faz aqui uma distinção, está falando do corpo e da ressurreição dos cristãos, daqueles que têm fé em Jesus. É muito interessante, ele diz: semeia-se o corpo na corrupção. Observe que, ao olhar a sua carta, Paulo diz que, no verso 37, e quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. É muito interessante essa abordagem que Paulo faz. Ele está declarando que o corpo é uma semente que foi plantada na corrupção, sua fragilidade, suas condições que o levaram à morte. Essa semente foi plantada na terra. Mas se ela é uma semente, se ela é um grão, é óbvio que na ressurreição não é esse grão que vai ressurgir. Toda a semente, para nascer, precisa morrer. De maneira que, quando o corpo ressurgir, quando o corpo for ressuscitado em Cristo,
esse não será um corpo sujeito à corrupção. Por isso Paulo diz, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Você pode imaginar que todos nós, com nossas limitações, podemos morrer com nossas fraquezas, com nossas debilidades, mas no dia da ressurreição, não teremos nenhuma dessas deficiências, porque seremos ressuscitados na incorrupção. Seremos ressuscitados não na desonra, mas em glória. Então todas as nossas fraquezas, imperfeições do corpo, elas vão experimentar a perfeição da obra divina. Qual é o corpo da ressurreição? É um corpo incorruptível. É um corpo que não pode ser corrompido. É um corpo que não pode mais morrer. É um corpo que não pode mais estar sujeito à desonra, mas à glória. Que coisa grandiosa! Essa é uma grande lição das Escrituras sobre a ressurreição do corpo. Então acompanhe comigo a quarta questão. Quais as comparações entre Adão e Cristo que lançam luz sobre a ressurreição? Ora, eu coloquei aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 15, os versos de 49 a 50. Mas se observarmos o capítulo 15, verso 45, assim diz a palavra do Senhor. Pois assim está escrito, o primeiro Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Há uma comparação de Paulo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, aquele que foi afetado pelo pecado, aquele que foi feito alma vivente, mas que desobedeceu a Deus, ele representa o ser vivente, vivente na terra. Mas Cristo Jesus, o Verbo vivo, o Filho de Deus que encarnou, ele representa o Espírito vivificante. Então, olha o que diz essa passagem bíblica, 1 Coríntios 15, 49 a 50. E assim, como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão, teremos a imagem do homem celestial. Com isso, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha que coisa linda! Nós vivemos aqui e trouxemos a imagem do homem terreno. Esse corpo, com suas limitações, com suas fraquezas, essa é a imagem do homem terreno. Então Paulo diz, esse corpo não pode herdar a incorrupção, porque ele é corrupção. Na ressurreição, você não vai ter esses problemas que a humanidade tem no seu corpo, de enfermidades, de cansaço, de dores e de fraquezas e tantas debilidades do corpo. Porque a carne e o sangue, que são a nossa corrupção, eles não podem herdar a incorrupção. Então, Adão não é o exemplo de corpo para a ressurreição. O exemplo de corpo para a ressurreição é o exemplo de Jesus. Não é à toa que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você compreende isso? A relação entre Adão e Cristo é a relação que identifica que tipo de corpo é o corpo da ressurreição. Um espírito vivificante, assim como o corpo da glória de Cristo. Assim é a ressurreição do corpo. Então está claro que ao ler as passagens bíblicas, mesmo com as nossas limitações de entender mais sobre a ressurreição, nós estamos firmados na experiência de Cristo, no modelo e na fonte que é Cristo. E Paulo declarou isso muito bem. Uma quinta questão que está diante de nós é qual é a diferença entre vivos e mortos na ressurreição. Ora, vamos acompanhar o que diz
1 Coríntios 15, 51 a 53. Paulo diz: eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Queridos, que passagem profunda! Paulo está falando de um mistério, e nesse mistério ele diz qual é a diferença entre os vivos e os mortos na ressurreição. Primeiro ele diz que nem todos nós vamos morrer, o que ele chamou de dormir, nem todos dormiremos. Isso significa que quando Jesus voltar, muitas pessoas estarão vivas, fazendo o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Uns estão casando e se dando em casamento, as pessoas estarão no campo. Há uma infinidade de situações que envolvem a realidade dessas pessoas, onde elas estarão. Mas quando Jesus voltar, há uma certeza nas Escrituras de que os mortos ressuscitarão ao som da trombeta. Uma trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar incorruptíveis. Mas ele diz, ora, qual é a diferença? É que os mortos vão ressuscitar num corpo incorruptível. Mas os vivos, eles estão com o corpo corruptível. Essa é a diferença. Os mortos ressuscitam com um corpo incorruptível e os vivos, eles estão com um corpo corruptível. Ora, enquanto que os mortos ressuscitam para a imortalidade, enquanto os mortos ressuscitam para a incorruptibilidade, os vivos são transformados num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Aí sim, mortos e vivos não vão mais ter nenhuma diferença diante de Deus. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que dormiram e que morreram crendo em Jesus, estes creem na ressurreição e na vida. E Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. E quem estiver vivo, ele diz, jamais morrerá. Portanto, a imortalidade vai zerar a diferença entre mortos que ressurgiram com corpos incorruptíveis e imortais e pessoas que estão vivas, mas ainda são marcados pela corrupção, serão transformados para a incorruptibilidade, para a imortalidade. Esta é a ressurreição dos cristãos. Assim nos ensina a palavra de Deus. Uma sexta interrogação que podemos fazer é: quando acontecerá a ressurreição? Esta é a pergunta mais difícil de ser determinada, conquanto podemos dizer que aqueles que creem em Cristo, eles ressuscitarão no último dia. Nós não sabemos quando é o último dia, mas o último dia é o dia da vinda de Cristo. Portanto, a ressurreição do corpo se dará na volta de Jesus. Aqui há correntes que vão se distinguir a respeito do milênio. É chamada a corrente amilenista, a corrente pré-milenista e a pós-milenista. Ou seja, dependendo da interpretação acerca do milênio, alguns vão afirmar que essa ressurreição se dará antes ou depois de um período de tribulação,
relacionado também ao arrebatamento. Mas numa próxima aula vamos falar sobre essas escolas escatológicas, sobre essas linhas de interpretação do milênio. Por ora, é bom você lembrar que a ressurreição se dará quando a trombeta tocar, anunciando a vinda do Filho de Deus. Porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você compreende essa realidade? Qual é o tempo da ressurreição? Isso vai acontecer no dia da volta de Jesus. Nesse dia, se eu e você estivermos vivos, seremos transformados. Nesse dia, se nós tivermos morrido, nós seremos ressuscitados da corrupção do pecado para a incorrupção, da desonra para a glória, da mortalidade para a imortalidade. A sétima e última questão nesta manhã e nesse assunto é o que acontecerá após a ressurreição. Após a ressurreição, nós podemos lembrar que todos vão estar diante de Deus. Todos, o Espírito vai ser novamente unido a esse corpo. No caso dos cristãos, um corpo incorruptível. No caso dos ímpios, a Bíblia não descreve qual é a condição desse corpo, mas diz que também os ímpios vão ressurgir para estar diante de Deus, para serem julgados para todo o sempre. Aí também é mais um tema da nossa escatologia, que é o juízo final. Mas olha o que diz João 5, 28 e 29, que é um texto que nós temos lido muitas vezes. Não vos admireis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ressurreição da vida, ressurreição do juízo. Na aula passada, durante a nossa exposição, um aluno perguntou lá no chat, mas o que acontece com a pessoa que praticou o mal a vida toda, mas ele se converteu nos últimos momentos de sua vida? É claro que nós também temos esse ensinamento nas Escrituras, o ladrão que estava ali ao lado de Jesus. Não sabemos por quanto tempo praticou o mal. E não importa quanto tempo você ou alguém que você conhece tenha praticado o mal. A justificação não está firmada nos meus e nos seus méritos, mas no mérito de Cristo, no que Ele fez. Portanto, ao ouvir aquele malfeitor dizer, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, Jesus declarou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não teve tempo de viver uma vida de testemunho, mas nos últimos momentos da sua vida, ele vai experimentar a justificação, porque reconhece seus erros e reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ora, diante dessa verdade, gosto muito de lembrar a expressão de Sérgio Lopes. Quem poderia imaginar que aquele homem que estava tão perto da morte, estava ao mesmo tempo tão próximo da vida? Sabe por quê? Porque é Cristo quem justifica. Mas é claro, você não deve viver uma vida de qualquer jeito para esperar que no momento da sua morte você possa se reconciliar com Deus. Isso é uma barganha que não reconhece a grandeza de Deus o soberano. Mas a Bíblia ensina que não há limite de tempo. Qualquer momento na sua existência pode ser um momento para você ser justificado, porque os méritos não são seus, são os méritos de Cristo. Mas na ressurreição, todos vão ouvir a voz e todos os corpos que estão ali sepultados, eles vão ressurgir. Uns, diz as Escrituras, o justo
para a vida, e os ímpios, os que praticaram o mal, para a ressurreição do juízo. Preciso dizer que não há mais condenação. Está em Romanos 8:1. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação. Os cristãos não serão julgados. Não há um tribunal que há de julgar os cristãos, os santos. Eles são justificados. Mas é claro, eles hão de prestar contas dos seus atos diante de Deus. Mas aqueles que foram ímpios e infiéis, eles sim serão condenados. Quando Jesus falou a Nicodemos, em João capítulo 3, verso 17, ele diz que o Filho de Deus, ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas aquele que não crê, ele já está condenado. Não no dia do juízo, já está condenado agora. Por isso, crer em Cristo é a nossa resposta para a absolvição e para a salvação. Por fim, eu quero dizer que na ressurreição dos mortos, os ímpios também vão ressuscitar. Mas as características de seus corpos, elas não estão aqui muito claras na Bíblia. O que sabemos é que será uma ressurreição para a condenação, conforme podemos ver isso em Daniel 12:2 ou em João 5:28 e 29, que nós temos lido muitas vezes. Para finalizar a nossa aula de hoje, quero trazer à sua memória a declaração que encontramos em João 6:40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus abençoe você, crendo no poder da ressurreição. Esse é o poder que transforma ainda em vida. Esse é o poder que transforma você agora do corpo do pecado para um corpo consagrado ao Senhor. Esse é o poder que nos faz viver uma vida nova em Cristo. Porque se já ressuscitamos com Cristo, então devemos buscar as coisas que são de cima, as coisas que são do alto, porque a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. E quando Ele se manifestar, Ele vai trazer a nossa vida com Ele para a ressurreição completa de um corpo incorruptível e de um corpo imortal. Que Deus abençoe você. Creia na mensagem e no poder da ressurreição. E até a nossa próxima aula. Deus abençoe a todos.